السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الشيخان. Caros irmãos e irmãs, antes de mais eu gostaria de agradecer essa oportunidade que talvez já há muito podia ter sido concretizado pela insistência aqui do irmão Abdurrahman, que agradeço ele por não ter se cansado de insistir comigo para aqui estar. E o Dr. Tariq também tantas vezes falou comigo, mas já a insistência do irmão Abdurrahman fez-me cansar e, de facto, eu vi qual era a preocupação que ele tinha. Não era por não querer estar aqui, mas as nossas agendas não calhavam no momento em que poderia estar aqui. Mas eu digo, sinto remorso não ter estado aqui antes para poder encontrar aqui com os irmãos e poder partilhar algo daquilo que me foi confiado, não é? E transmitir, obviamente, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ad-dinu an-nasiha. O din é um nasiha, é um conselho, é um bom desejo para o próximo, é desejar ao seu irmão aquilo que desejava para si próprio, em termos, não é, de boa fé, um sentimento puro, verdadeiro, e não simplesmente para enganar ou levar a pessoa aquilo que não é pretendido por Allah subhanahu wa ta'ala. Quando me foi proposto este encontro aqui com os irmãos, eu disse, tendo aprendido com os nossos mais velhos, com quem nós temos andado e aprendemos bastante, eu poderia estar aqui a falar um tema que talvez não é o que vocês gostariam de ouvir, não é o que vocês têm como dúvidas, não é o que talvez poderia ir em conformidade à vossa pretensão. Então eu sugeri que até deixássemos a sessão toda, vocês pudessem colocar as vossas dúvidas e, inshallah, na medida do possível, eu poder responder. Mas sempre disse, pretende-se alguma coisa, falar alguma coisa antes, introdução. Eu acho que não precisamos de introdução. Mas se quiser eu falar, eu vou falar. Se achar que eu devo falar, eu vou falar. Vou ser breve para podermos maximizar este tempo. Poderia ter chegado antes, mas o GPS levou-me de um caminho. Se eu não tivesse um carro um pouco alto, eu ainda estaria no caminho agora. Portanto, nos encontramos na última dezena do Ramadã. Antes disso estávamos a falar: Ramadã vai chegar, temos que preparar para o Ramadã, por aí em diante. Todos nós estávamos a preparar para receber o hóspede do Ramadã. O hóspede já chegou, o hóspede já conviveu conosco, o hóspede já se apercebeu se nós gostamos dele como hóspede ou não. Já se apercebeu. E agora o hóspede está a despedir, que já vai-se embora. E já nos informou que dentro de 9 dias ele vai-se embora. Máximo. Dentro de 9 dias ele vai-se embora. E que o contrário não aconteça. Que não vamos nós, antes do hóspede ir embora, deixar o hóspede na nossa casa. Portanto,
nós temos que saber valorizar esse hóspede, porque é um hóspede de luxo. Não é? É um hóspede de luxo. O felizardo é aquele que sabe valorizar este hóspede. É um grande hóspede. E se você saber valorizar, amanhã você vai estar em grandes posições. Dando um exemplo, você tem contigo um ministro que veio para a tua casa. Ele está a conversar contigo. E dependendo como você for a tratar esse ministro, ou vamos para a mais alta posição, chefe de Estado. Chefe de Estado veio passar uns dias na sua casa. E de acordo com como você tratar esse chefe de Estado, você tem oportunidade de alcançar uma posição boa, ou ter boas relações, que isso pode aliviar, não é, alguma preocupação tua. Nós, quando temos uma pessoa de influência conosco, nós até nos sentimos bem. Você tem um polícia, não é, trânsito. No caminho que você vai passar, você sabe, o polícia que está naquela via é um teu conhecido. Mesmo você estando acima da velocidade, você sabe que está lá uma pessoa que tu conheces, que vai interceder a teu favor, que provavelmente você pode não ter multa. É a percepção que nós temos, não é? Alguma influência. E nós temos este hóspede, o Ramadã, que nós podemos nos beneficiar de melhor forma e no dia em que mais precisarmos. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man haruma khayraha faqad haruma." Aquele que ficar privado do bem deste mês, do mês de Ramadã, este que é o verdadeiro privado e o infeliz. Este é o infeliz. Portanto, nestes últimos dias, o profeta sallallahu alaihi wasallam dedicava-se mais ao ibada nas noites da última dezena do Ramadã. Nós temos que aproveitar a última dezena do Ramadã para fazer ibada. Atenção, repito, a última dezena toda do Ramadã. A última dezena toda do Ramadã e não nas noites ímpares. As noites ímpares são importantes, sim. Qual é o propósito das noites ímpares do Ramadã? As noites ímpares do Ramadã, o propósito das noites ímpares do Ramadã é para nós encontrarmos a noite del Qadr. Está nas noites ímpares do Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: procurai a noite del Qadr nas noites ímpares do mês, da última dezena do mês de Ramadã. Procurar o quê? A noite del Qadr. Mas o ibada, o profeta sallallahu alaihi wasallam aumentava o seu esforço na última dezena do Ramadã. E não só ele. Ayqadha ahla. Ele acordava a sua família. Ele acordava a sua família toda para fazer ibada. Washadda al-mi'zar. O profeta sallallahu alaihi wasallam apertava o cinto. Ulama explicam, essa é uma figura de estilo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que usou aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam, apertar cinto. Quer dizer, ele fazia mais esforço na última dezena de Ramadã, últimos 10 dias. Não podemos nos iludir, deixar enganar que eu tenho que fazer ibada somente nas noites ímpares da última dezena. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam, que é o nosso exemplo, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou todos os seus pecados anteriores e posteriores, ele fazia a ibada na última dezena, aumentava o seu esforço na última dezena. A busca da noite del Qadr são nas noites ímpares. Portanto, vamos aumentar o nosso esforço nesta última dezena. Fazemos ibadat, nossos salatos facultativos. É um momento oportuno de pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala dos nossos pecados. Nestas noites, na noite del Qadr, se encontrarmos a noite del Qadr, ou nas noites ímpares, não existe um sinal estabelecido, pré-estabelecido, que para dizermos que a noite del Qadr vai acontecer isto, aquilo. Não existe. Allah subhanahu wa ta'ala somente disse:
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Este é o sinal que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, que a noite del Qadr é toda ela tranquila. É uma noite tranquila até o romper da aurora. Todos os outros sinais, chove, o sol nasce sem raios solares fortes. Isso aconteceu. Não é? Alguns ulamás dizem que isso aconteceu. Não é necessariamente que o sinal seja esse. O sinal que o Corão menciona, salamun hiya. No ano, a noite del Qadr, choveu. E o hadith menciona o hadith do Bukhari. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu estava a fazer o sajda entre a água e a terra. Choveu e onde o profeta sallallahu alaihi wasallam faz sajda estava molhado. Não é necessário que exatamente aconteça isso. O que nós temos que fazer é estarmos empenhados no ibadat nas noites ímpares, a busca da noite del Qadr. Mas na última dezena toda, fazemos o ibadat, salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam recitava muito o Corão, não é? Nas noites de Ramadã, com Jibril alaihi salam. Recitava Corão, conforme temos estado a dizer desde o princípio do Ramadã. Um dos melhores ibadat que nós podemos fazer nas noites de Ramadã é a recitação do Corão. Recitação do Corão, os nossos salatos facultativos, pedirmos tauba a Allah subhanahu wa ta'ala dos pecados que nós fizemos. Todos nós transgredimos. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah quer vos perdoar. Allah quer ver esse nosso gesto. Nós não temos que falar para ninguém o que nós cometemos, o nosso pecado. Não podemos, é haram. Não podemos revelar os nossos pecados às pessoas. Cometemos, seja na escuridão da noite, seja na claridade do dia. Eu não posso ir me orgulhar que eu fiz este e aquele pecado. Allah escondeu o teu pecado. Allah escondeu, Allah podia publicitar este pecado, mas Allah escondeu. E por que você tem de expor esse pecado? Então, aquele pecado que você cometeu, fale com Allah. Fale. Exterioriza o que vai dentro de ti para com Allah subhanahu wa ta'ala e peça perdão. Allah subhanahu wa ta'ala está de braços abertos para aceitar o nosso perdão. Nós temos estado a dizer também desde o início do Ramadã, mencionando o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que encontra-se no Tirmidhi, na autoria de Abu Huraira radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَلِلَّهِ أُنْتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala liberta inúmeras almas do fogo do inferno. Inúmeras. Quando que isso acontece? Em todas as noites do Ramadã. Já se passaram 20. Temos somente 10 pela frente. Então vamos maximizar esta oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Vamos melhorar o nosso jejum nesses últimos dias. Vamos melhorar. Provavelmente estávamos a fazer o jejum, mas aquilo era jejum de nome. Mas a aceitação, não. Por que não poderia ter sido aceito? Porque o teu jejum não estava isento das coisas proibidas no jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharaba. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa adh-dhama." Muitos fazem jejum e não ganham nada desse jejum, senão a sede, a fome, o cansaço. Assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que não abandona a falsidade, enganar as pessoas, brigas, no jejum, todos os aspectos que ligam essa desobediência das ordens de jejum, Allah não vê nenhuma necessidade neste indivíduo em abandonar a sua comida, abandonar a sua bebida. Allah não vê nenhuma necessidade nisso. Nosso jejum podia ter sido feito desta maneira, mas nós temos ainda a oportunidade de corrigir. O profeta até disse: se alguém brigar contigo, se alguém quiser, ou se alguém te insultar, alguém insultar, ou quer brigar contigo, diga: eu estou de jejum, eu não vou entrar neste jogo contigo, não vou brigar contigo, não vou lutar contigo, não vou te insultar de volta. Eu estou de jejum, porque o jejum
é somente para Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. O jejum é para mim e eu irei retribuir pelo jejum que o servo faz. Portanto, vamos aproveitar esta última dezena, esses últimos dias do Ramadã e nos empenharmos mais. Eu estive aqui a dizer a importância de nós pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah já faz isso. Allah já perdoa as pessoas. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus servos. Aqueles que não associam a Allah subhanahu wa ta'ala, não cometem shirk. Todas as segundas e quintas-feiras, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Perdoa. Com exceção daqueles 2 indivíduos, daqueles 2 irmãos muslims que não se falam. Não se falam. Allah subhanahu wa ta'ala, o anjo anuncia, anzira hadain hatta yastaliha. Esses não são perdoados. Esses não são perdoados até eles reconciliarem-se. Portanto, você brigou, você não fala com seu irmão. É normal você não falar ou zangar. Zangou, mas tem um tempo limite para você não falar com ele. 3 dias. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Faman hajara akhahu fawqa 3 famat, dakhala an-nar." Aquele que cortar laços com seu irmão, não fala com seu irmão, acima de 3 dias, e morreu nesta situação, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Dakhala an-nar." Este indivíduo entrará no fogo do inferno. Será que justifica a nossa vida toda, a nossa submissão, a nossa obediência às ordens de Allah, para o nosso fim ser este? Portanto, para Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoar, nós temos que perdoar as outras pessoas. Provavelmente alguém tenha te lesado e você ficou magoado, mas perdoa. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, que foi o primeiro califa do Islã, tinha sua filha casada com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquela mãe nossa que nós conhecemos e todos nós conhecemos, Aisha radiyallahu anha. Aisha foi acusada de adultério. Hipócritas inventaram isso para lesar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi acusada de adultério. Isso machucou muito, deixou muito magoado o profeta sallallahu alaihi wasallam. Os pais da Aisha radiyallahu anha. Aisha disse depois, com a história interessante, muito longa, diz que Allah subhanahu wa ta'ala vai me inocentar. E Allah revelou versículos do Coran. Revelou versículos do Coran, dizer que é uma calúnia contra Aisha radiyallahu anha. Vários versículos, cerca de 11 versículos do Coran, que serão recitados até Qiyamah, inocentar Aisha radiyallahu anha. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anha, dentre as pessoas que acusavam a Aisha, estava um muslim, Mistah. Era uma pessoa que era da família de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, que era um necessitado que Abu Bakr Siddiq custeava e sustentava este sahabi, ajudava o Mistah. Quando ele ficou a saber da inocência, quando Allah revelou a inocência de Aisha radiyallahu anha, e do outro lado ele está a ver que era uma pessoa da sua família que estava envolvido a espalhar esses rumores de Aisha ter cometido adultério, e uma pessoa que ele próprio, Abu Bakr Siddiq, ajudava, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu disse: eu não vou ajudar mais o Mistah, não vou ajudar. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Coran, revelou versículos do Coran a falar para Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu e dando exemplo aos crentes. E Allah diz no fim deste versículo: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Deixem passar, perdoem. Vocês não gostariam que Allah perdoasse a vocês? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ao ouvir este versículo, disse: Wallahi, eu gostaria que Allah subhanahu wa ta'ala me perdoasse. Então eu também perdoo, e eu não vou só dar aquilo que eu dava, eu vou duplicar o que eu dava, para ir contra aquilo que é meu instinto. Eu vou aceitar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala aqui nos ordena. Então Abu Bakr radiyallahu anhu também perdoou. Uma grande calúnia, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. E por que você vai ficar com rancor do seu irmão? Não quer dizer que vocês, quando se encontrarem, devem se abraçar e se dar beijinho. Não, lesou.
Ok, não é teu amigo, tudo bem. Encontrou assalamu alaikum, é suficiente. Mas não fique com laços cortados com seu irmão muçulmano. Para terminar, dizer que esses dias são extremamente importantes. Os últimos dias, os últimos momentos de uma ação são os momentos de maior relevância. Mais importante. São momentos mais importantes. Vários exemplos eu podia aqui dar, mas como vou terminar aqui para dar a palavra a vocês, um exemplo daquele hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para um sahabi, hadith está no Muslim, um sahabi e disse: "Man arada an yanzura ila rajulin min ahli an-nar, falyanzur ila hadha." Quem quiser olhar para um dos habitantes do inferno, que olhe para este indivíduo. Era um indivíduo que estava a combater no caminho de Allah, estava no jihad. Nós sabemos que jihad é o ponto mais alto da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Quem morre combatendo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, este é um mártir, está na posição mais alta, junto com os profetas. Então, os sahabas ficaram admirados. Como é que este indivíduo que está a combater, está a aniquilar vários inimigos, o profeta está a dizer que é um dos habitantes do inferno? Um sahabi disse: eu fiquei de vigia para este indivíduo. O que ele estava a fazer? Ele esteve a aniquilar vários inimigos até que uma seta lhe atingiu. Entrou no seu peito uma seta. Então ele esteve a passar mal, com tantas dores insuportáveis, e pegou aquela seta, enfiou ainda mais para dentro para acabar com a sua própria vida. O sahabi, ao ver isso, veio apressadamente ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ajoelhou e diz: "Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." De acordo com uma narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "O que se passa?" Ele disse ao profeta: "Relatou esse incidente, eu ouvi você dizer, quem quiser olhar para um dos habitantes do inferno, olha para este indivíduo. Isso deixou-me com muita curiosidade. Eu fui perseguindo este indivíduo e eu vi o que ele cometeu. Uma seta lhe afligiu e ele depois pegou aquela seta, enfiou no seu próprio corpo e isso lhe levou à morte." Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah wa huwa min ahli an-nar wa innahu la ya'malu bi ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah al-a'malu bil khawatim." Há vezes em que a pessoa pratica boas ações, até, de acordo com uma outra narração, até faltar só um palmo para ele entrar no Jannah. Mas ele é um dos habitantes do inferno. E há vezes em que a pessoa pratica maus atos. Até faltar um palmo para ele entrar no inferno, e pratica ação que traz a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, e isso lhe leva ao paraíso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-amalu bil khawatim." As ações, a relevância das ações, não só pela intenção no início, mas pelo fim também. O fim das ações tem relevância. Vários exemplos. Ubaydullah ibn Jahsh, irmão de Habiba ibn Jahsh, que também era esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, saiu de Meca porque estavam sendo perseguidos. Eles não podiam praticar o Islã abertamente e livre, porque estavam sendo perseguidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que eles emigrassem para a Abissínia. Junto com Habiba, Ubaydullah, os irmãos, foram para a Abissínia, primeiro hijra, para salvaguardar o seu Islã e o Iman. Quando chegou lá, Ubaydullah identificou-se como não muslim, quer dizer, abraçou o cristianismo. E ele acabou morrendo por lá. Então, o fim, qual é que é? A relevância das ações é de acordo com o fim. Estamos nos últimos dias de Ramadã. A nossa conduta, o pedido de perdão quanto às ações que nós praticamos no passado e a dedicação, a entrega diante de Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as nossas ações, para que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que esse jejum seja intercessão a nosso favor. E o Corão, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o jejum e o Corão virão no dia da Qiyama interceder a favor daquele que recitava o Corão, a favor daquele que jejuava. A intercessão dessas duas ações levará um indivíduo ao paraíso. Portanto, estamos nesta época de recitação do Corão.
profeta recitava tanto o Corão. Por isso, os ulamãs dizem que, pelo menos, no Ramadã, a pessoa deve completar o Corão todo. Pelo menos no Ramadã. O normal do muçulmano é mensalmente ele fazer um khatm. Não é? Quinzenalmente. Não é? Uma semana, não menos que 3 dias. Não é? É o aconselhável. Mas se você quiser dedicar-se, quanto mais você puder, é melhor. Não é? É melhor. Mas o que queremos dizer é que estamos na época, não é, das boas ações, de relevância das ações, que a recompensa é multiplicada. Você fazer caridade, ajudar o necessitado, dar de comer o jejuador, tudo de bom que você puder fazer, aproveite esta oportunidade e, em particular, a noite del Qadr. Aquele que encontrar a noite del Qadr, pares, vai também fazer ibadat como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Portanto, a mensagem que eu queria deixar aqui é de nós, a noite, a última dezena do Ramadã, nas noites fazemos os nossos ibadats, não é? Recitação do Corão, salatos facultativo, boas ações que nós podemos fazer, em particular nas noites ímpares, a busca da noite del Qadr, para alcançarmos esta recompensa toda que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, eu deixaria agora o espaço, não é, para os irmãos, a interação. Espero não ter levado mais tempo que poderia ser necessário aqui para este ajuntamento. Vejo que as pessoas estão, de facto, com semblante de dúvidas. Portanto, espero eu poder ir em conformidade àquilo que é a vossa expectativa. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.